Muito bom dia, turma da XP aí pelo Brasil e pelo mundo. Estamos começando mais uma reunião matinal, ao vivo, não é gravada. Ontem a Sandy nos derrubou, acabou derrubando o live stream. A gente não conseguiu falar com você, saudade foi imensa, mas estamos de volta e vamos começar esse pregão de quinta-feira. Bom, parte de notícias, a gente não tem nada muito relevante nos Estados Unidos e Europa, mas destaque para a China, divulgando seu PMI acima de 50, então finalmente a China vindo com PMI acima de 50, as bolsas lá reagiram bem na Ásia e a da China quase 2% de alta. Hoje essa abertura dos nossos mercados, nosso índice vai na casa de 0,30, 0,40 de valorização, Europa nessa zona também, 0,40, 0,50 de alta e Estados Unidos, S&P e Dow Jones é que estão um pouquinho mortos ainda dormindo nesta manhã de quinta-feira, por enquanto trabalham aí no 0 a 0. A agenda hoje é forte e para comentar um pouco sobre ela e outros assuntos, Chico da XP Interfloat, bom dia. Muito bom dia, meu caro Tito, muito bom dia XP, muito bom dia a todos. Uma agenda bastante intensa hoje nos Estados Unidos, começando às 10h15 da manhã. A ADP vai disponibilizar os postos de trabalho criados no setor privado de outubro. Esse dado é considerado, é lido como uma prévia do payroll, que será divulgado amanhã, primeira sexta-feira do mês, dia 2 de novembro. Portanto, hoje a ADP, às 10h15 da manhã, postos de trabalho criados no setor privado outubro. 10h15, este indicador. 10h30, Departamento do Trabalho com os pedidos de auxílio-desemprego semanal, semana até 27 de outubro, o Jobless Claims. Também às 10h30, a produtividade da mão de obra do terceiro trimestre, dois indicadores às 10h30. 11 horas, a Market vai disponibilizar o índice de atividade industrial, gerentes de compras, o PMI de outubro, dado da Market revisado, e o oficial, o ISM, o Instituto de Gestão de Ofertas, vai disponibilizar ao meio-dia, 12 horas, o índice oficial de atividade industrial nacional, gerentes de compras, o PMI de outubro, portanto, importantíssimo dado ao meio-dia, o PMI ISM, índice de atividade industrial nacional, gerentes de compras. Também às 12 horas, meio-dia, investimentos em construção, gastos com construção de setembro, e o Conference Board vai divulgar o índice de confiança do consumidor de outubro, dado que seria disponibilizado na terça-feira e foi adiado para hoje ao meio-dia. Último indicador, meio-dia, 13 horas, Departamento de Energia com os estoques de petróleo bruto, gasolina e destilados na semana até o dia 26 de outubro, dado que também seria divulgado ontem, foi transferido para hoje, meu caro Tito. Falando de transferência de data de dados, o payroll chegou a se falar que ele poderia ser transferido para a semana que vem, mas foi confirmado, sai payroll amanhã. Confere? Exatamente. As principais agências internacionais nos dão as informações que amanhã a expectativa para a divulgação do relatório de emprego de outubro, o payroll, inclusive a estimativa é de 114 mil dados criados, vagas criadas no dado anterior, para um aumento para 125 mil neste relatório que será disponibilizado amanhã às 10h30 da manhã. E mais um outro dado importante neste final de semana, já que amanhã não teremos negociações aqui no Brasil, os Estados Unidos vão sair do horário de verão, atrasando seus relógios em 1 hora no domingo, agora, dia 5. Tá joia. Valeu, muito obrigado, Chico. Bom dia, então. Bom dia. Então, confirmado amanhã, teremos payroll, dado mais importante para a semana, e os nossos mercados aqui, a nossa bolsa estará fechada. E outra informação importante, na segunda-feira, a gente já abre com um horário diferente dos Estados Unidos, serão 3 horas de diferença. Então, a bolsa nos Estados Unidos fechará às 7 horas da noite, enquanto a nossa bolsa aqui segue fechando às 5 horas da tarde. Bom, vamos lá para a nossa área de análise e falar de fundamentos inicialmente com o William, que também tem um monte de dados para passar e depois ainda vai comentar as mudanças nas carteiras. Bom dia, Will. Isso aí, Tito, obrigado. Bom, depois no final da reunião a gente fala um pouco sobre as carteiras. Primeiro falar dos resultados. A CSN divulgou o resultado do terceiro trimestre ontem à noite. Em geral, a gente viu fortes volumes de vendas, especialmente em produtos siderúrgicos, né? Lembrando, a CSN também vende minério de ferro. E minério de ferro teve um aumento sim de volume, mas o que contrabalanceou negativamente aí foi uma queda muito forte aí do preço de minério vendido, e os preços siderúrgicos também não ajudaram muito. Então, no operacional, ela acabou conseguindo vir em linha com o que o mercado estava esperando, mas mostrando uma queda. Olha só, estou mostrando aqui a tabela.
uma queda em relação àquilo que vinha sendo, por exemplo, no segundo trimestre. Uma margem EBITDA de 27, ela apresentou 25. E, bom, o resultado na última linha também não agradou muito, um lucro líquido de 159 milhões, e o mercado trabalhava com a expectativa de 228, então ficou 30% aquém do que o mercado estava esperando. Em suma, a CSN ela vem aumentando bastante seu endividamento, e isso nos preocupa, e por isso a gente acha não atrativo ficar exposto no papel. Mas lembrando que também ela é uma das siderúrgicas que vem apresentando pior desempenho em bolsa, então foi ruim, mas talvez ela não apanhe tanto hoje. Já a Uzi Minas, pedi para o JC focar aqui, a Uzi Minas já começa o seu comentário de resultado falando: Uzi Minas no contínuo esforço para superar os desafios do mercado, ou seja, tá ruim e a gente está trabalhando para tentar fazer alguma coisa. Em suma, a Uzi Minas está querendo dizer isso. De fato, a empresa apresentou uma margem operacional negativa, diferentemente da CSN, apresentou queda de volume, com preço siderúrgico também flat, então, ou seja, margem operacional negativa e prejuízo na última linha, não tem como ser positivo, né? Então o resultado fica uma expectativa bem negativa aí para a Uzi Minas, tá? Teve alguns pontos positivos, enfim, está lá na nossa reunião matinal o comentário completo sobre o resultado. E, bom, sobre a Gerdau, a última siderúrgica, que também divulgou agora pela manhã, os números em gerais, pelo que eu vi rápido, ficaram aquém do que o mercado estava esperando, e ela soltou um comunicado que aí sim eu acho que deve pesar mais sobre o papel, que ela acabou os estudos, encerrou os estudos para desenvolver o seu projeto de mineração e na verdade não conseguiu encontrar nenhum parceiro estratégico. Teve ninguém, ou pelo menos não teve ninguém interessado nas condições da Gerdau de tocar esse braço de mineração. Era algo muito aguardado pelo mercado. E acho que fica um viés negativo, uma vez que a empresa vai ter que tocar sozinha agora esse braço de mineração. Então acho que Gerdau deve pesar, Uzi Minas deve pesar também, e CSN também marginalmente negativo, Tito. Muito obrigado pelos comentários aí, William. Depois, como o Will falou, ele no final dos comentários sobre fundamentos, ele vai falar sobre as movimentações nas carteiras recomendadas. Bom, vamos lá com a Priscila agora. A Priscila vai nos trazer novidades sobre a Marisa. Parece que veio o resultado bombástico da Marisa. A Mar 3, muito amor na tela para falar com a Priscila. Opa, perdão. Muito amor então para falar com o Diego. Mudaram de ordem, vamos falar com o Diegão antes. Fala aí. Prefiro muito mais amor com a Priscila, mas ok, vamos embora. Bom dia, XP. Falando do resultado do Pão de Açúcar, o resultado veio forte, todas as linhas do resultado vieram forte, receita, same store sales, lucro líquido, veio acima das expectativas, 210 milhões de reais. Então tudo indica que mesmo com as disputas societárias rolando no Pão de Açúcar, as ações devem continuar subindo, a gente acredita, a gente está com Estou com um pouquinho de problema no som do Diego, segura só um pouquinho, Diego, vamos voltar aí contigo, a gente teve um pequeno problema de som. Vamos lá, quando tiver ok, o Diego vai falar sobre Peccar, inclusive também outro resultado bombástico de Peccar, as ações devem reagir muito bem neste pregão. E agora sim, agora tem o Diego de volta, vamos lá, fala tudo de novo, Diego. Funcionando, Tito? Agora sim. Então, bom dia XP. Falando de Pão de Açúcar, o resultado veio muito forte em todas as linhas, receita cresceu, same store sales, via varejo veio com um crescimento de 45% na receita, então deve continuar sendo motivo de briga entre os sócios, mas mesmo com essas brigas a gente continua acreditando na valorização das ações do Pão de Açúcar, a gente tem elas na carteira mensal, continua com elas na carteira mensal, e na sessão de hoje a gente também acredita que as ações vão responder positivamente a isso. A parte de autosserviço continua muito forte, same store sales de 7%, que é muito bom para uma empresa do porte do Pão de Açúcar. Então, a gente acredita mesmo que a empresa continua se beneficiando de todos os cenários macro possíveis no país, tá? Inclusive com IPI reduzido também. Então, Pão de Açúcar, notícia positiva de resultado, ações devem ter valorização no dia de hoje. Falando agora de Fleury, setor de laboratório, a empresa não teve um lucro tão bom, na verdade teve uma redução de 4% no lucro, embora as receitas tenham aumentado. Tá? A empresa veio com um aumento de despesas financeiras muito forte, isso acabou prejudicando margens, portanto, como as ações têm os múltiplos muito esticados, a gente acredita que hoje as ações devam sofrer uma punição pelo mercado, deve ter uma sessão negativa para a Fleury. E uma última notícia, Tito, Eternit, ontem foi o julgamento no STF sobre o caso do amianto crisotílico.
Tila, na verdade não teve fim o julgamento, ele foi interrompido no meio, apenas 2 votos dos ministros Marco Aurélio e Aires Brito foram dados, o empate de 1-1, ou seja, cada um se posiciona de uma maneira diferente com relação à Eternit, que é o que interessa agora ao acionista, então não tem previsão para retomar o julgamento, portanto o acionista da Eternit fica à mercê aí do STF realmente ainda, Tito. Ok, valeu, muito obrigado, Diego. Segue o imbróglio aí com Eternit. Agora sim, Priscila na área para comentar sobre Marisa, o seu resultado que veio muito positivo. Vamos ver como é que a Mar3 reage hoje no mercado. Bom dia, Pri. Olá, Tito, bom dia XP. É isso, o resultado da Marisa veio bem forte, aí a receita líquida aumentou 30,7%. Isso aí se deu principalmente pela liquidação da coleção de inverno e também, assim como fez seu concorrente a Renner, antecipou a coleção primavera-verão e que foi bem aceita também pelo público-alvo, então aumentou as vendas da loja. E eu diria que principalmente também está dando certo o projeto da Marisa, que é agregar mais valor para o metro quadrado, ou seja, só nesse terceiro trimestre a empresa implementou em mais de 100 lojas prateleiras com calçados, né, que é um produto, enfim, que traz mais receita para a empresa e deu certo, né, incrementou bastante as vendas. A gente pode ver no Same Store Sales, né, que é um indicador de vendas nas mesmas lojas da Marisa, subiu aí 17,2% em comparação ao mesmo período do ano passado, acima das suas concorrentes. A Renner apresentou um aumento de 13,2%, a Arezzo 14,2% e a Hering que decepcionou com apenas 1%. Então, um dado bem positivo também. Para falar de EBITDA, né, somando aí essas vendas, né, esse aumento de vendas, a empresa também está cortando custos, né? Só no pessoal ali do escritório geral cortaram 16%. Eles contrataram uma empresa aí de consultoria, então está enxugando o quadro da empresa, está diminuindo também as despesas com vendas e a gente pode ver um aumento de 2,1% na margem do EBITDA, que agora está em 17,1%. Então, dado também, mais uma vez, positivo para a empresa. E, por fim, o lucro líquido, né? Somando isso tudo aí, chegando na última linha, o lucro líquido em relação ao terceiro trimestre de 2011 aumentou 95%. A expectativa do mercado era aumento de apenas 30%. Então, conclui que dado bem positivo para a empresa. Só destacando, né, o setor como um todo de moda está bem forte, né? Esperava um aumento, enfim, uma aceleração maior só no próximo trimestre. No entanto, a Renner ontem que apresentou o resultado, a gente não estava com aquele probleminha técnico aqui, mas enfim, o dado foi bem positivo para a Renner. Ontem teve mais de 3% de alta, com isso quase todas do setor subiram, inclusive até a Hering, que apresentou um resultado ruim. E a gente fica agora na expectativa aí para o dia 13 e dia 14 com os próximos resultados da Restock, Lely Blanc. A empresa passou por um problema aí, enfim, está pagando um pouco caro pelo seu plano de expansão, então vamos ver como é que vai vir o resultado. E também Guararapes, também divulgarei o resultado no próximo, se não me engano, dia 13 a 14. Tito, é com você. Tá joia, valeu. Muito obrigado, Priscila, pelos comentários. Agora, voltando para o Will, vamos lá falar de carteiras recomendadas. A gente teve diversas alterações nas carteiras que encerraram esse mês de outubro e o Will vai fazer esses comentários. Vamos lá, voltando para ele na tela. Inclusive, quem se posicionou nas carteiras teve um mês sensacional. William Castro Alves, cadê você? A turma te chama para comentar aí sobre as carteiras recomendadas. Depois a gente vai passar ali para a nossa área de análise para comentar o universo de gráficos e fiquem atentos, pessoal, como a gente falou, hoje a gente tem uma agenda intensa. Então, se o mercado foi parado até essa quarta-feira, quinta-feira promete. A galera que gosta de trade curto, Sasaki, estará com o dedo no gatilho para chamar um monte de oportunidade. Agora sim, William na tela para nos comentar sobre as carteiras. Fala aí, Will, foi no banheiro, cara? Assim tu mata o papai. Cara, na verdade foi correria aqui, mas vamos lá, JC, falar das carteiras recomendadas, então para a gente não perder muito tempo. Primeiro, focar na rentabilidade. Ibovespa em outubro caiu 3,6%, carteira XP 1,1%. Não estamos satisfeitos com queda, mas obviamente que o nosso benchmark é o Ibovespa. Renda variável é isso, né? Dividendos foi porrada, realmente resultado muito positivo. E small caps também um resultado bastante positivo, se a gente considera, né, que o Ibovespa caiu 3,6%. Então, dito isso, Tito, no ano a gente acumula uma alta aí de 28%, dividendos 11% e small caps 30%, enquanto a Bovespa está parada. Então, assim, acho que essa é a melhor propaganda, acho que esses são os melhores indicadores. Não sei se ficou bom de ver aí na tela, né, porque a cor é meio ruim, amarelo, mas enfim, de qualquer forma, o nosso panorama completo, ele já está na nossa intranet e também na área logada, então quem quiser acessar, ter todos os dados de carteira, estão lá disponíveis. Na nossa carteira principal, a gente realizou uma única alteração, que é a saída da Vale e a entrada de Itube 4, tá? E na nossa carteira de dividendos, a gente realizou duas alterações,
que é a retirada da Oi BR4 e também a saída da Vale, com a entrada da VIVT4 e a entrada também da Cielo 3, tá? Da Ciel 3, perdão. Na carteira Small Caps não realizamos nenhuma alteração. Então, na verdade, só queria chamar a atenção, né, de todo mundo. Carteiras recomendadas tendo uma excelente performance ao longo do ano. Então, vale a pena, com certeza, acompanhar, dar uma olhada. Nosso panorama mensal completo, não só de carteiras, mas falando cenário macro, cenário para commodities, análise gráfica também. Enfim, panorama completo aí para começar o mês de novembro com tudo, Tito. Boa, sensacional, Will. Já fiz esse comentário algumas vezes. Quem não segue as carteiras está comendo mosca. Então, mais uma vez, o Will mostrou aí na tela 30% de rentabilidade aí no ano, batendo 30% no ano, enquanto o Ibovespa está no 0 a 0. Então, acompanhe as carteiras recomendadas. O Will já deu a dica. Na área logada, pode baixar todo o panorama, todos os comentários sobre elas e muito mais, inclusive. E também no HB, todas as carteiras estão dispostas. Então, quem fizer o seu login aí no HB vai conseguir acompanhar cada uma das carteiras e aí pode fazer o seu portfólio seguindo elas. Ok? Vamos lá então agora para o mundo dos gráficos. Vou falar com o Lauro Vilares para ver. Chegamos na quinta-feira, mas hoje é uma quinta-feira com cara de sexta. E aí é reversão ou não é, Lauro? E agora? Bem, Tito, a famosa quinta de reversão hoje não faz muito sentido porque não tivemos nenhuma tendência clara na semana, né? Então, como a semana, se você somar a segunda, terça e quarta, ficou mais ou menos no 0 a 0, hoje, quinta-feira, realmente não faz, não tem o que reverter, né? Então, essa quinta realmente não poderíamos falar se tem maior chance de subir ou de cair. Mas o que importa é que o Ibov está em tendência de baixa ainda. Ontem fizemos uma movimentação mais baixinha, chegamos a cair um pouco mais de 1%. A média móvel de 21 está apontando para baixo. E temos um suporte importante ali na faixa de 56.200 pontos. Os últimos fechamentos também funcionam como suporte, ali na faixa de 57.100 pontos. Mas o suporte que eu estou vendo como mais importante fica ali em 56.200. Se voltarmos a subir, resistência em 58.400 pontos. Então eu só passarei a ficar menos pessimista se rompermos esse patamar de 58.400 pontos. Hoje estou de olho em alguns ativos. Filma aqui, Cadu, por favor. Estou de olho aqui numa compra em YouTube. Repare que o ativo andou de lado aqui nas últimas semanas, tem resistência clara em R$ 30,15, R$ 30,20 mais ou menos. Se esse patamar de preços for rompido com um candle de força, poderemos ter boa oportunidade de compra. Também estou de olho em Bradesco. Bradesco anda de lado, tem resistência aqui em R$ 32,40. Se esse patamar de preços for rompido com um candle de força, também pode gerar uma boa oportunidade de compra. Então, Tito, estou de olho em YouTube e Bradesco para compras no dia de hoje. Vou passar a palavra agora para o João Gênsica falar sobre as opções. Fala aí, João. Bom dia, Lauro. Bom dia, Tito. Bom dia, pessoal da XP. Bom dia. Eu vou passar para vocês os financiamentos, mas antes, a gente já falando aqui no setor de long e short, vamos ficar de olho aí. Talvez para hoje apareça uma oportunidade no setor de shoppings e outra oportunidade também no setor de construção civil. Então vamos acompanhar o mercado, vamos esperar abrir. A gente vai continuar monitorando aqui, caso essas oportunidades realmente se concretizem. Eu ou o Guto, a gente vem aqui na XP TV chamar essa oportunidade para vocês. Cadu, joga na tela para mim, vamos para os financiamentos. A gente começa aqui com Petro L20, que está dando 3,28 de taxa bruta para 7,69 de proteção. Uma boa relação aqui nesse financiamento em Petrobras com vencimento já em dezembro. A gente vem aqui também com Vale L37, que está dando 4,03 de taxa bruta para 5,09 de proteção. Uma boa relação aqui também, um financiamento um pouco mais agressivo em Vale, dando aí 4% de taxa bruta. E por fim, OGX PL 42, dando 4,74 de taxa bruta para 14,86 de proteção. Lembrando sempre que a OGX PL 42 é o strike 4,20. É com você, Tito. Ok, tá jóia. Muito obrigado aí pelos comentários, João. Vamos lá para o outro lado da mesa para falar sobre mercados futuros com a Martinha. Ela, na nossa reunião prévia, falou que não temos muitos destaques para hoje, mas vamos ver o que ela nos traz de novidades das nossas commodities. Marta Matsumura na tela, bom dia. Bom dia, Tito. Exatamente, mercado de commodities sem grandes novidades. Os grãos seguem firmes lá fora e ajuda também a sustentar os grãos aqui na BMF. Quero lembrar só que hoje, 1º de novembro, o milho, o CCMX12, vai vencer no dia 15. Então nós já vamos começar a migrar as nossas operações para o milho janeiro, o CCMF13, tá? O F de faca 13. O cenário de grão segue bem sustentado, como eu comentei aqui. O preço futuro tende a buscar o preço físico de Campinas e do Porto, que continua bem sustentado. Ontem a gente não teve reporte de oferta no Porto e em Campinas a preços abaixo dos R$ 34.
E aqui na BMF está bem firme, 33,65 agora, tem uma resistência de 33,75. Já o mercado de café que veio assustando bastante o pessoal, aí eu vi no pregão ao vivo, está bem polêmico esse mercado de café. O seguinte, Tito, a safra do Vietnã está aí, né? Então isso aí já está abastecendo um pouco o mercado. A gente já teve notícias aí de torrefadoras, tanto no Brasil quanto no exterior, que estão diminuindo a qualidade dos grãos que eles estão usando para fazer os seus produtos, os seus derivados aí do café, dessa bebida. Então isso acaba trazendo pressão também para o Arábica, tá? Fora isso, o pessoal fica de olho também nas floradas aqui do Brasil e a gente teve notícias também de negociação no mercado físico ontem. Então o pessoal está colocando à disposição seus estoques, entregando o café a preços mais baixos, isso aí está refletindo aqui na BMF. A gente tem um suporte importante na casa dos $200,35. Lembrando que o café aqui na BMF também é cotado em dólar, tá? O mercado de boi segue firme, o mercado físico está bem firme, na BMF está bem destoado, a gente está vendo bastante movimento baixista aqui dos preços, mas eu continuo com a minha tendência, com a minha opinião de alta para a semana que vem. A virada de mês, a gente ainda tem feriado, hoje é o último dia que as indústrias têm aí para abastecer as escalas para o final de semana. Vamos direto aqui para o gráfico, Cadu, por gentileza? Esse aqui é o gráfico do café ICF-Z12, ele encontrou suporte aqui nos 200,50, tem outro mais importante ali nos 200,35, 201,70 agora, resistência acima 202,60 e para cima em 205. Esse aqui é o BGI X12, o boi novembro, que já testou 100,10, aí deu calor aí para os comprados, tem esse suporte aqui importante, trabalha agora na casa do 100,30, próxima resistência em 100,90 e 101,30. Esse é o milho CCM X12 em novembro, que eu comentei que estava lateralizado aqui entre 33,55 e 33,10. Já abriu rompendo os 33,55, testou os 33,75, que é uma resistência agora, trabalha 10 centavos abaixo disso. Vamos ver se durante o dia ele se anima e a gente consegue algum trade, Tito. Agora eu deixo vocês com os comentários de futuro financeiro índice dólar com Caio. Bom dia, Caio. Bom dia, Marta. Bom dia a todos. Nesse momento temos mercado aí ensaiando o movimento de compra, mas vale ficar atento porque ao longo do dia nós temos diversos dados macroeconômicos. Cadu, sem perder tempo, vamos para os gráficos. Temos aqui, começando com S&P Futuro, o mercado nesse momento segue com rumo um pouco mais comprador e para cima a gente fica de olho nessa região aqui do 1410. Superando 1410, o mercado deve focar no próximo topo, que seria a região do 1418. Já na contramão, para dar alguma enfraquecida, precisaria primeiro perder a região ali do 1398,5. Abaixo deste 98,5 tem uma série de bons suportes, que seria na região do 1395 e o 1393 marcado por este fundo. Vale sinalizar aqui que o S&P vem seguindo dentro de uma lateralização desde o dia 23. O mercado ele, de fato só desenvolveria um movimento mais expressivo acima dessa região do 1418 ou perdendo ali o patamar dos 1395, 1393. De qualquer forma, vale ressaltar que neste exato momento a expectativa segue um pouco mais compradora. E essa expectativa compradora acaba refletindo aqui no nosso mercado. Nosso mercado ele abriu e deu uma pequena lateralizada agora. Vale citar que se romper essa região de máxima lá no 640, deve focar a região dos 57.800, onde decide se acentua um movimento de compra. Já na contramão, nosso mercado deve dar um bom movimento de venda se perder a mínima de ontem, lá na região dos 57.250. Neste caso, vale até ficar atento para a perda, depois disso, do 56.850, mínima do dia 29, onde decide se acentua um movimento de venda até para um swing trade. Para fechar, temos o dólar em movimento lateral, como vem seguindo aí há muitos dias. Para cima, a moeda precisaria superar a região ali do 2,043,5 para ganhar algum fôlego numa compra curta. Já na contramão, somente a perda do piso ali na região do 2,037, 2,035,5 poderia dar algum movimento de venda na moeda. De qualquer forma, vale sinalizar que a tendência é a moeda seguir totalmente lateral. Inclusive, já estou vendo com o Guto da gente estruturar alguma operação apostando aí em venda de volatilidade. Para fechar, pessoal, temos aqui a posição dos estrangeiros ontem que venderam expressivos 28 mil contratos aproximadamente no dólar. Vale lembrar que essa venda expressiva se dá muito por conta da rolagem do vencimento de novembro. E vale ressaltar que a partir de agora passaremos a tradear aí o dólar dezembro, letra Z.
Com relação à posição total dos estrangeiros, eles agora estão vendidos em 125 mil contratos. Já no índice futuro, ontem houve compra de aproximadamente 3 mil contratos e com isso a posição total passa a ser de 38 mil contratos vendidos. É isso aí, pessoal. Desejo uma ótima quinta-feira a todos. É com você, Tito. Valeu, muito obrigado, Caio, pelos comentários. Vamos encerrando então mais uma reunião matinal. Pessoal, hoje quinta-feira, repito, teremos teremos um calendário cheio durante o dia. O primeiro às 10h15, nós já começamos às 10h15 com a ADP e vamos até meio-dia com a bateria cheia de indicadores. Então teremos muita volatilidade nesse início de manhã. Preparem-se para fortes emoções nessa parte da manhã. E outro comentário... Atenção às carteiras recomendadas, o William já mostrou os resultados, por favor, está comendo mosca, quem não acompanha. E para quem quiser entrar, pode entrar na nossa área logada, quem quiser mais informações, na nossa área logada, todas estão, ou no HB, projeto aí que o Will comandou. Entra lá no HB, tem todas as 3 carteiras recomendadas, você pode acompanhar o que entrou, o que saiu, direto no HB. E para finalizar, daqui a pouquinho nossa reunião matinal estará disponível no canal da XP TV no YouTube, só entrar lá, estará 100% à disposição de vocês. Tá bom, pessoal? Um excelente dia. Amanhã é feriado, então hoje é a nossa sexta-feira. Vamos com tudo para cima desse mercado. Beijo.